Boa noite, você que nos acompanha pela internet, ou você que vai ver essa aula posteriormente. Hoje nós estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o YouCat, a YouCat School aqui na Comunidade Magnífica. E hoje nós vamos falar a respeito do quarto mandamento, né? Honrarás pai e mãe. E a gente vai começar a partir da pergunta 367, onde a gente vai começar esse estudo de hoje. Antes da gente iniciar, que a gente possa entregar esse estudo, né, esse período de estudo, esse momento breve, mas que a nossa mãe, Virgem Maria, possa abençoar esse momento e que cada palavra que for falada, cada ensinamento aqui que a igreja nos traz, possa ser fecundo no nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então vamos lá. O quarto mandamento. Então, como retomando, né, os 3 primeiros mandamentos, eles voltando mais ainda, né? Quando Deus entregou as tábuas a Moisés, ele entregou 2 tábuas, né? Uma tábua que tinham as leis, os direitos, vamos dizer assim, com relação a Deus, e outra tábua com relação aos direitos do homem. E a gente viu os 3 primeiros mandamentos, que é todos relacionados a Deus, né, a divindade, e agora a gente vai ver os mandamentos relacionados ao homem. E encabeçando essa segunda tábua, a gente tem o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. É o mandamento que encabeça essa segunda tábua. E já na primeira pergunta, o YouCat nos traz esse questionamento, né? A quem se refere o quarto mandamento e o que espera ele de nós? Então, o YouCat vai nos dizer que o quarto mandamento se refere, em primeiro lugar, aos pais biológicos, mas também às pessoas a quem devemos a nossa vida, a nossa prosperidade, a nossa segurança e a nossa fé. Então é muito interessante que aqui não somente o YouCat, o catecismo vai nos dizer que o quarto mandamento ele diz respeito a todo o nível de autoridade, né, sobre nós. Não só os nossos pais, mas também aqueles que foram criados pelos avós, pelos tios, ou por padrastos, mas também outras pessoas que exercem na nossa vida uma função de autoridade. Inclusive aí, professores, educadores, patrões, né, o que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, mas tem a ver com o quarto mandamento, que é a gente se submeter e respeitar toda a autoridade que se coloca na nossa vida. Então o Cat vai responder que aquilo que devemos aos nossos pais, nomeadamente o amor, a gratidão e a atenção, também deve reger o nosso relacionamento com as pessoas que nos guiam e que estão disponíveis para nós. E logo ali no slide também, aqui no Cat, segue, há pessoas que detêm uma autoridade natural e boa, que nos foi concedida por Deus, pais adotivos e padrastos, familiares mais velhos, sobretudo avós, educadores, professores, patrões e chefes. De acordo com o quarto mandamento, devemos dar-lhes satisfações. Este mandamento remete-nos até em sentido abrangente para os nossos deveres de cidadãos perante o Estado. Então, olha que bacana, né? Quão abrangente é esse mandamento. Não só aos pais e mães, mas também a todo tipo de autoridade, que a gente precisa ser submisso, a gente precisa se render à autoridade deles, porque toda autoridade é constituída por Deus, né? Se a pessoa está fazendo bem com aquela autoridade ou não, é outra história, mas nosso papel é ser obediente a essa autoridade. Inclusive, daí aqui se encaixam também coordenadores de grupos, né? Coordenadores de grupos, a nossa fundadora, a irmã Alice, todos que exercem função de autoridade para nós. A gente precisa respeitá-los. Disso que trata o quarto mandamento.
no 368. Que posição ocupa a família no plano da criação de Deus? E aqui é bem interessante. Um homem e uma mulher que se casam constituem uma família com seus filhos. Então, logo aqui de cara, a gente pode ver que já é um pouquinho diferente do que a sociedade está tentando colocar na nossa cabeça. É um homem e uma mulher que se casam, constituem uma família com os seus filhos. Deus quer que, tanto quanto possível, os filhos nasçam do amor dos pais. Os filhos, confiados à proteção e ao cuidado dos seus pais, têm a mesma dignidade deles. E daí aqui a gente pode já pegar já o que o Cat nos fala ali no slide. Está bem propício. No âmbito humano, a família é o protótipo da comunhão. É singular escola de vida carregada de significado. Em mais nenhum lado os filhos crescem melhor que numa família intacta, na qual são vividas a simpatia afetuosa, a atenção recíproca e a responsabilidade mútua. Também a fé cresce na família. E mais ainda, o catecismo original, né, o grandão, ele fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Aqui. Um homem e uma mulher, então também o catecismo vem nos dizer exatamente isso. Um homem e uma mulher, unidos em casamento, formam com seus filhos uma família. Essa disposição precede, ou seja, antecipa todo o reconhecimento por parte da autoridade pública. Impõe-se a ela, isto é, não depende da autoridade civil para se constituir, e deve ser considerada como a referência normal, em função da qual devem ser avaliadas as diversas formas de parentesco. Ou seja, tudo que é diferente de um homem e uma mulher que se casam e têm filhos, não é família. Então, homem com homem que se juntam, ou até hoje em dia, né, na sociedade, pode se casar, não é uma família. Mulher com mulher, mesmo que adotem uma criança, não é uma família, não constitui uma família. Isso não é, como o catecismo nos diz, uma referência normal. A referência natural, ou seja, do modo como Deus criou, é o homem e a mulher. Por isso Deus fez o homem e a mulher. E é bem bonito que o Bento XVI fala aqui no cantinho direito do Yucat, no 368, no canto superior lá, direito. Ele fala que a família é um bem necessário para os povos, um fundamento indispensável para a sociedade e um grande tesouro dos esposos. Durante toda a sua vida, é um bem insubstituível para os filhos, que hão de ser fruto do amor, da doação total e generosa dos pais. Dessa parte aqui, eu acho que é bem interessante, eu posso falar com propriedade, que é essa questão tanto quanto que ele fala ali que em mais nenhum lado os filhos crescem melhor que numa família intacta, na qual são vividos a simpatia afetuosa, a atenção e tudo mais. A família intacta é justamente o homem e a mulher. Quando a pessoa, a criança, ela só é criada por um ou por outro, inevitavelmente não é o melhor ambiente. Por mais que a pessoa se esforce, quem fica com a criança, né, se esforce para dar de tudo o melhor, o bom para a criança, educá-la na fé, tudo, sempre vai ficar algo, porque Deus é perfeito e ele cria as coisas com uma sabedoria imensa. Então ele sabe o que é propício, o que é melhor. Se falta uma das partes, não está completo, né? Alguma coisa vai ficar faltando, algum ensinamento, alguma maneira de falar, algum aprendizado, aquela criança ela não vai ter. Então, ou ela vai aprender depois de adulto com alguém, ou ela vai ter uma eterna carência. Vai ficar um bom tempo com aquela carência de algum aprendizado, né? Ou de algum sentimento, alguma instrução que ela não teve. Por isso é importante ela ser valorizada. E o catecismo ele vai falar depois disso, que depois a gente vai ver que a família precisa ser preservada, justamente por isso. Então, a gente precisa, e o catecismo também vai nos dizer
que a gente precisa se opor ao Estado, apesar da gente ser submisso ao Estado, a autoridade também do Estado, respeitá-lo, a gente precisa se opor quando essa autoridade nos coloca algo contra aquilo que a gente acredita, contra algo que Deus nos ensinou, que é a autoridade máxima. A gente precisa lutar com todas as nossas forças para que a gente possa preservar a família, né? Que a gente não venha ninguém do governo, não venha de nenhum lugar dizer, colocar na nossa cabeça que qualquer coisa diferente de homem ou mulher que tem os filhos, que isso é uma família, que não é, né? Estão tudo bem? Tudo bem? Você está bem? Eu também. A gente disse que ela não tá bem, mas ela se recusa a falar. O negócio é esse, tá de mal pra... Ai, meu Deus. Até o final ela esquece, gente. O 369. Por que razão as famílias são insubstituíveis? De novo, o catecismo vem nos frisar bem isso. Cada criança provém de um pai e de uma mãe e deseja o calor e a segurança de uma família para crescer seguro e feliz. A família é a célula original da sociedade humana. Os valores, os princípios que são vividos no pequeno âmbito da família possibilitarão aos filhos uma vida social solidária quando eles crescerem. É na família que a gente aprende como se portar na sociedade. A família é a pequena sociedade que a gente já vive quando criança. É na família que a gente aprende a dividir um brinquedo com um irmão ou com um amigo. É através da família que a gente aprende a partilhar a comida, aprende a respeitar os mais velhos, respeitar os pais, né? É na família que a gente vive tudo isso, para que quando a gente é inserido na sociedade, a gente sabe se portar, a gente saiba o que é certo, o que é errado, a gente já tenha essa noção, porque foi na família que a gente foi preparado. Então a família, ela é insubstituível por causa disso, ela tem um papel vital na nossa formação, principalmente com relação à sociedade. Ela nos oferece um ambiente seguro, né, enquanto a gente é preparado para ser colocado numa sociedade, ser colocado... minha avó dizia que as crianças a gente não cria para nós, a gente cria para o mundo, né? Então, quando a criança está na família, ela está num ambiente seguro, propício, onde ela tem que aprender para que quando ela chegue no mundo, quando ela chegue na sociedade, ela não sofra, né? Ela não encare muitas mudanças, ela não dê de cara com uma situação totalmente diferente daquela que ela viu na família dela. De repente, com uma situação onde tudo é fácil, né? Ela não aprende a conquistar ou a trabalhar, ter um esforço para ter alguma coisa. Quando ela chega na sociedade, ela se frustra em algum momento. Então a família é super importante nesse sentido, de formação, de um ambiente seguro para formar as crianças. É uma mini sociedade, né? E daí a gente vai ver por que o Estado tem que proteger e apoiar as famílias, que é logo a pergunta 370. Porque o Estado deve proteger e apoiar as famílias. O bem e o futuro de uma nação dependem da vida e do desenvolvimento de sua menor unidade, a família. Então, é justamente isso. Eu vou pegar aqui o trechinho não vou pegar o pensamento agora, vou pegar o trechinho que segue do Yucad. Nenhum Estado tem o direito de controlar por dentro a célula original da sociedade, a família, ou de lhe negar o direito à existência. Nenhum Estado tem o direito de definir a família de um modo distinto do que foi estabelecido na criação. Olha que interessante. Nenhum Estado tem o direito de se apoderar das funções básicas da família, especialmente no âmbito da educação. Pelo contrário, cada Estado tem o dever de ajudar as famílias, favorecendo-as e assegurando-lhes as necessidades materiais. Então aqui a gente bate com dois ou três pontos. A questão do Estado, ele não pode controlar por dentro. Daí a gente vê cada vez mais leis sendo aprovadas
para querer interferir na educação dos filhos. Tem a lei que o pessoal fala, a lei da palmatória, né? Para que não se pode bater mais na criança, né? Educá-la nesse sentido de bater na criança, porque senão o pai vai preso. Então, inclusive o padre Paulo Ricardo, ele vai falar que hoje em dia nas escolas, né, se fala isso. Olha, papai e mamãe não pode bater em você. Se papai e mamãe bater em você, você liga para a polícia, vem o camburão, pega o papai e mamãe. Porque o Estado vai cuidar de você. Não é o Estado é o bonzinho da história, né? Não é o papai e mamãe. Então, o Estado, isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, na verdade agora que a gente está vendo a situação aqui, mas isso lá fora já é há muito tempo, do Estado querer controlar como uma criança é formada, qual é o papel da família, o que a família tem que fazer. E o catecismo vem nos ensinar que não pode, isso vai contra os nossos preceitos. Também o Estado não tem o direito de definir a família de um modo distinto. Ou seja, com essas questões de aprovar o casamento gay, aprovar que eles possam adotar crianças ou que eles possam constituir o que eles chamam de família, né? Isso vai contra também, porque está tirando a função da família, está destruindo, né? Vamos colocando bem claro assim, está destruindo o que as pessoas entendem por família. A família está passando a não ter tanto valor. Eu não sei, eu vi no comercial durante essa semana, não sei que programa que é, eu sei que o assunto era essas novas famílias, né? Que até na televisão falava-se isso mesmo. Sim. No programa, que seriam novas famílias. A forma com que eles mostram parece uma coisa tão linda, né? Que é tudo tão perfeito, é tão maravilhoso, é só uma forma diferente de se educar. A chamada, era na Globo, claro, né? A chamada era justamente isso, falando como lidar com as novas famílias, e aí aparece uma, acho que socióloga, falando que as pessoas, que a sociedade não pode julgar essas novas famílias, porque elas existem e elas têm que, ou seja, as pessoas têm que respeitar essa situação. Aí colocam uma coisa assim, eu acho que assim, quem não tem um discernimento, exatamente, quem não tem um discernimento, quem não tem uma caminhada, olha ali, se sente mal e não aceitar aquilo. Sim. Eu falei assim, gente, imagina uma pessoa que não tem conhecimento, não sabe, né? Não que a gente tenha muito mais que os outros, mas a gente sabe qual que é o certo, né? Já tá olhando, se fizer errado, fez errado, ninguém sabe pelo menos qual que é o caminho. E assim, a forma que foi colocada, eu fiquei olhando assim, meu Deus, que absurdo. E muita gente vai assistir, vai olhar aquilo lá e vai falar assim, nossa, é mesmo. Eu não posso julgar, eu não posso condenar, porque ela é uma criança que está sendo educada. É um absurdo isso, né, gente? É uma coisa que chegou num ponto que eu fiquei assim, indignada com o programa. Isso, cada vez mais. Não sei qual programa é e nem se já passou ou se ainda vai passar. Eu vi a chamada assim e já falei assim, misericórdia, o que que... Mas a gente fica uma sinuca, né? Imagina você. A gente fica no meio. Acolher uma criança, imagina, a gente tem um trabalho, né? Que chega a criança nessa situação. A criança, de qualquer forma, ela não tem culpa disso. Ah, sim. E como eu trabalhar isso e falar que a família dela tá errada? A família dela tá errada, sendo que quem cuida dela nossa, é uma situação que eu não sei onde vai chegar, sabe? Você fica assim, mas, meu Deus. Quando eu tava conversando que o Everton tava preparando, né? Aí ele falou pra mim assim, igual a Flávia colocou, né? Daí a gente, até tirando um pouco do que eu ia falar, novas famílias, aí você puxa assim, nova era, né? Da mesma coisa. Então, quando a Everton me falou, aí eu falei assim, na hora, assim, já foi, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, como que eu vou falar para um jovem que aquilo que ele vive não é uma família? Sabe? Porque, assim, hoje, e aí eu falando para ela, porque, assim, quando a gente começou a participar, a gente lidava com um tipo de juventude, né? Falando do nosso lado, porque a gente é um grupo jovem. Então, a gente lidava com um tipo de juventude, que era a juventude de pais separados. Que muitos vinham de pais separados, que era algo, assim, novo, vamos dizer, até então.
Mas que era mais recente que era algo aconteceu. mais recente que tinha acontecido, que esse negócio da separação, né, o divórcio se tornou algo mais fácil, porque antigamente, uns tempos atrás, a pessoa demorava quase 3 anos para conseguir se divorciar. E hoje em dia você vai lá no cartório, se eu chegar amanhã a brigar com o Everton e decidir, eu vou lá no cartório na mesma hora do divorciado dele, né? E aí a gente lidou com essa, né, acabou tendo que lidar com essa situação, né, de pais separados, né, de pais divorciados. E tá chegando uma época que a gente vai ter que lidar com situações de jovens criados por pessoas do mesmo sexo. Sim. Né? E aí, né? Então, assim, é uma situação bem complicada. Eu falei para Everton, como trabalhar? E até mesmo dentro da cabeça desse jovem, né? Igual o Everton falou, não adianta, igual quando eu estudei na faculdade de pedagogia, na psicologia fala que geralmente a criança, quando ela nasce, existe dentro dela essa busca de referência. E é engraçado, Deus é perfeito, Ele criou. Então a gente busca tanto a referência de mãe quanto a referência de pai. E na psicologia fala que quando não se tem um pai, se busca a referência de um pai, mas da mesma forma não é a mesma coisa. A psicologia fala isso. E mesmo assim, né, em alguns momentos, você vê que o Estado ele abafa esses tipos de pesquisa, esses tipos de coisas, né? Porque isso é uma pesquisa neuropedagógica, né? Na verdade, é todo um... E é algo humano, é algo que realmente acontece. É isso que eu falei, eles mostram uma coisa como se fosse uma coisa mais normal, natural, bonito de ser. E, na verdade, não é isso. Imagina a própria criança, né? Como ela vai ver. E as ver. dificuldades que a criança tem de aceitar isso. Como que o Estado vai lidar com essa situação? Ela vai se comparar com um amigo ou com uma amiga que a família é um pai e a mãe. A mãe vai falar, por que na casa dele é o pai e a mãe e na minha eu tenho 2 mães ou 2 pais? Isso, como é que vai, sabe? E aí, isso é uma coisa bem complicada. E aí, até essas novas famílias também, o que eles colocam, assim, né? Que são pessoas que, não somente as pessoas do mesmo sexo, mas também tem aquela assim, que até uma vez, falando isso, eu me lembrei de uma matéria que eu vi na televisão também, que era assim, a mãe, ela foi mãe solteira e ela teve um filho. Aí depois ela se casou. Só que não deu certo o casamento dela, ela separou. E com esse homem, ela teve 2 filhos. Daí o que acontece? Aí ela casou com outro homem e com esse outro homem ela teve um filho. Então a mulher tinha 4 filhos. E o homem também tinha lá a história dele. Então essa história dele ele tinha mais 4 filhos. Entendeu? Ele tinha um filho com ela, mais 3 com a outra mulher que ele foi casado. Então, aí, só que assim, pegando essa primeira, por exemplo, a primeira criança, o primeiro fruto do casamento, olha que bagunça na cabeça dela. O pai dela casou com outra mulher que tem mais outros filhos. Então, assim, virou a família é algo assim, é um núcleo, né? É um núcleo do amor de Deus. É como se fosse assim, igual o padre falou, né, da Arca da Aliança. Imaginar mesmo como se a família fosse como um sacrário, onde gera o amor de Deus, né? O plano do amor de Deus. E aí, o que acontece? O que a sociedade tem feito? Ela tem profanado esse sacrário, entendeu? Que é um lugar onde que entra, sai gente, de repente eu tenho um irmão, e daqui a pouco eu tenho um outro irmão lá, e daqui a pouco a minha mãe que namora uma pessoa já está namorando outra, e um vai e vem, e na cabeça dessa criança, né? Ela vai pensar em ter uma família feliz, em casar com um homem, né, no caso com uma mulher, em casar com um homem e ter somente aquele homem e gerar com ele uma família concreta, né, fundamentada. Então, quais são os valores que tem gerados nessa família? É bem complicado. Né? Um outro aspecto também que eu não sei, minha visão, que eu percebo bem gritante, é o sentido da natalidade. É um controle meio que revestido, porque eu percebo assim, a minha forma de ver. Né? Você fala, o normal hoje dos casais é um filho,
2 até que vai, 3, epa. Já não dá. Se fala que é 4 é motivo de escândalo. Então eu percebo assim, sendo embutido uma forma de natalidade, Já de controle, de já. regime dessa natalidade. Passou de 2, parece que já é meio, sendo que a gente ouve, claro, a própria lei de Deus ela fala, né, que os filhos ele é fruto deste amor, né, e tem uma coisa, a sociedade implica, nossa, mas como vai educar, mas como vai dar saúde, que conforto você vai dar. Ela se preocupa muito com os bens materiais, né? Aquilo que o padre falava hoje no início. Ela joga na cara dos pais, do casal, né? Constantemente isso, né? Mas como é que você vai educar? Como é que você vai pagar a faculdade dele, a escola, o plano de saúde de 5, 6 filhos? Então, o tempo todo a sociedade Ontem eu até publiquei no Facebook, eu li para o Everton. Foi o Papa Francisco que disse no discurso dele. Quantos casais se casam e pensam em seu coração, sem ousar dizer, enquanto houver amor, e então veremos depois. Primeiro ponto. Aí depois ele diz, não, eu não quero mais um filho, porque não poderemos viajar de férias, não poderemos ir a tal lugar, não poderemos comprar uma casa, não queremos seguir o Senhor, mas até certo ponto. Mas queremos seguir o Senhor, mas até certo ponto. O bem-estar nos anestesia, nos faz mergulhar, nos tira a coragem de ir até Jesus. E é a principal riqueza da cultura de hoje, a cultura do bem-estar. Exatamente isso. E hoje, cada vez mais, né? Essa questão da natalidade, a gente pode aprofundar na outra questão, né? Que tem a ver com a família, a questão do aborto. Recentemente, a gente teve aquela PEC 3, né, de 2013, que permite agora, já deu o primeiro passo, né? Permite a pessoa chegar, ela não precisa comprovar nada, ela vai chegar no hospital e se ela falar que ela foi acusada, né, tal, ela pode tomar uma pílula abortiva. Ela não precisa comprovar nada, não precisa ter BO, não precisa comprovar nada. Só o fato dela falar já permite isso. Quer dizer, já é um primeiro passo. Às vezes a gente não percebe, e o padre Paulo Ricardo estava falando exatamente disso num vídeo que a Diana estava assistindo, que as Nações Unidas hoje já tratam o aborto como direito humano. É um direito da mulher. É um direito da mulher. É um direito que precisa ser preservado. E a ONU pressiona os países que fazem parte do seu comitê ali, os países participantes, inclusive o Brasil é um deles, pressionam eles para que eles possam oferecer esse direito às pessoas, né? O direito à mulher para que elas possam abortar. Então, cada vez mais, até o nosso poder legislativo, eles são forçados, entre aspas, né, por pressões externas, a aprovar leis que favoreçam isso, porque para a ONU é um direito humano. Faz parte dos direitos humanos a pessoa escolher se ela quer ter um filho, ela pode escolher. Se ela quer passar pela experiência de ter um filho, principalmente a mulher, ou não. Se ela não quiser, ela tem o direito de abortar aquele feto, né? Que até então, apesar de falar que é um direito humano, ela não trata esse feto como um ser humano. A partir da concepção ela não trata, ela trata só depois do nascimento, né? Então a gente vê já que aos pouquinhos já está entrando na família, está dando abertura, está avançando cada vez mais. Por isso que é importante a gente, igual a Elaine falou, como a gente vai fazer, né? A gente precisa se preparar, a gente precisa ter fundamentado para que hoje, por exemplo, hoje eu entendo que a realidade em que eu nasci não era uma família intacta. Mas daí eu lembro daquilo que São Paulo diz, que onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? Então, apesar de toda a situação que eu vivi, de viver só com a minha mãe, eu pude conhecer minhas irmãs, conhecer o meu pai, as famílias, as outras famílias que de alguma forma têm ligação comigo. E hoje a gente vive num ambiente, numa situação que é maravilhoso. Então, assim, superabunda a graça de Deus. Deus é muito misericordioso nesse sentido. Mas eu não posso ser incrédulo a ponto de dizer que eu fui criado numa família intacta, não. Mas, por quê? Porque hoje eu sei disso, conheço essa realidade.
Mas a gente precisa constantemente, sabendo, que eu acho que é o primeiro passo que a gente está dando, o que é para a igreja, para aquilo que a gente acredita, aquilo que Deus fundamentou a família, a partir disso a gente saber acolher, né, essas realidades A gente diferentes. precisa rezar, pedir Rezar. para que o Espírito Santo nos dê o Nos dê. discernimento, né? Que é uma situação. Como fazer, né? Como acolher. Então aqui tem um pensamento do filósofo chinês que a gente vê que a família influencia inclusive no país, né? Quando a família está bem, eu acho que a gente já passou por esse pensamento em alguma aula. Quando a família está bem, o país está bem. Quando a família está bem, o país está bem. Quando o país está bem, a grande comunhão humana vive em paz. Eu usei essa citação na minha pregação sobre família. E Não, logo- não de ontem, não. E logo, vendo ao contrário, né? Se a família não vai bem, o país não vai bem. Então a gente vê que realmente a família não está indo bem, porque os países, a gente vê na grande maioria, não estão bem. É a primeira sociedade, né? 371. Agora a parte do filho para com os pais. De que forma um filho honra os seus pais? Um filho estima e honra os seus pais na medida em que lhes manifesta amor e gratidão. Os filhos deviam ser gratos para com os pais apenas pela simples razão de terem recebido a sua vida do amor deles. Essa gratidão funda uma perpétua relação de amor, de atenção, de responsabilidade e de uma obediência retamente entendida. Especialmente na necessidade, na doença e na idade avançada, os filhos devem estar disponíveis para cuidar dos seus pais, de uma forma carinhosa e fiel. Daí aqui pode ter gente igual, dessa mesma forma que a gente viu, e pessoas que não vêm de uma família intacta. Mas com relação a essa pergunta, e pessoas que vêm, que foram fruto, por exemplo, de um abuso sexual, né? De um estupro, né? Sendo bem claro. Como que ela pode, ela pode conviver com isso? Porque ela não foi feito, né, concebido do amor, né? Mas de um momento de pecado, um momento de violência, né? Daí eu acho que também essa questão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Daquele momento de dor, Deus gera uma vida, gera um milagre, né? Que a gente começa a perceber essas coisas de uma maneira diferente. E também a questão da gratidão dos filhos, né? E a gente vê no Evangelho que até Jesus teve carinho com a sua mãe, porque quando ele está lá na cruz, ele sabe que ele vai morrer. Ele entrega a mãe dele para João, para o seu melhor amigo, para que ela não fique desamparada também na velhice, né? Também, que ela já passando isso para a gente também, essa questão de cuidar dos pais. Então ele sabendo que ia morrer, ele entrega para a pessoa que ele mais confiava, entre aspas, né? A pessoa que ele mais gostava. Para João, eis aí a tua mãe. Ou seja, ia cuidar, passar a guarda. Era a única coisa que Jesus tinha na terra, era Maria. Sim. Ele não tinha outra coisa. Era a única pertença dele na terra. E ele deixou para João. Que na verdade também era o que ele mais amava, mas também, não sei, né? Mas de repente se tivesse todos os apóstolos lá, talvez ele teria dado a todos. Mas João foi o único que estava lá. E e Jesus, apesar de ser Deus, né? Aqui no Catecismo ele fala lá em Lucas 2:51 que ele era obediente a eles. Então Jesus sendo Deus, preservava a obediência aos pais, tinha obediência aos pais. Tudo aqui, até na formação que ele recebeu dos pais, Jesus ia para a sinagoga, porque os pais iam para a sinagoga, né? Então os pais orientaram ele, formaram ele também. E Jesus teve esse carinho com Maria. Então a gente pode estimar e honrar os nossos pais na medida em que a gente manifesta amor e gratidão de volta, né? Retornando esse amor que eles tiveram, cuidando e tal. Ontem a moça que estava dormindo no mesmo quarto que a minha mãe estava contando, né, que a mãe dela, depois assim, bem velhinha, todos os filhos resolveram mandar ela para o asilo. E ela falando, né, mas como assim?
só porque ninguém tem tempo para cuidar dela, vai mandar ela pro asilo? Não, isso não tá certo. Eu vou parar minha vida e vou cuidar da minha mãe, porque ela fez isso comigo. Ela parou a vida dela por mim. Quando eu nasci, ela teve que cuidar de mim de todos os outros filhos também. E falando que a mãe dela teve um AVC, se não me engano. E ela não ela, tipo, teve vários derrames também. E ela, quando ela foi pra casa da filha dela, ela tava, tipo, toda torta, assim, numa cama. Ela não andava, não falava, tava vegetando. E por causa desse amor da filha dela, do cuidado, da gratidão, por ela primeiro ter cuidado dela quando ela era criança, ela começou a voltar a ter os movimentos e começou a falar. Ela contando que ela viveu não sei quantos anos, mas ela voltou, mais quantos anos, né? Mas ela, quando ela morreu, ela andava que nem a gente e falava mais que a boca. Tudo é o quê? Tudo fruto do amor, do cuidado, né? Da atenção, da gratidão. E foi um milagre, né? Nesse sentido também tem, eu não sei dizer o fundamento disso, mas é uma palavra, as leis naturais. Quando a gente fala do honrar pai e mãe, quando eu não faço isso, de qualquer forma, eu não faço isso, ela vem como maldição na minha vida. Né? A palavra é essa mesmo, maldição. Daí eu começo a perceber que algumas coisas na minha vida não vão bem. Né? Sei lá, situação financeira, os meus relacionamentos, é lei natural. Quando eu viro isso, as coisas para mim não vão bem, não irão bem. Né? Então é uma coisa assim, é um peso que a gente nem imagina o quanto tem isso. Né? Eu não sei dizer o fundamento disso, eu sei que agora falando assim me veio na cabeça, mas tem um fundamento disso. Mas aquela passagem que eu li ontem, que é o Eclesiástico 3, ela fala justamente isso. Na verdade, todas as promessas. E aí tem lá eu não lembro o versículo, né, mas aqui. Que ele fala que aquele que, como se diz, né, maldiz o pai e a mãe, tem a desonra na sua casa. Honra seu pai e sua mãe para que seus filhos honrem você, entendeu? É como se fosse uma herança. Quando você honra os seus pais, você honra os seus pais, automaticamente seus filhos vão te honrar. Mas é por quê? Porque é valor, né? Na verdade, a palavra é valor. Né? Quando você, por exemplo, é um relacionamento, você tem um valor por aquele relacionamento, é a história que o Wellington contou. O pai, em nenhum momento ele falou nada para aquele menininho, né? Em nenhum momento. A criança viu, né? Viu o respeito e ela tomou aquilo, né? Aquela ação do pai de dar a comida na cumbuca para o pai lá no fundo da casa como algo que é respeitoso, porque para a criança o pai é o exemplo, né? O pai e a mãe é o exemplo. Então ele tomou aquilo como exemplo para a vida dele. Então quando o pai dele estivesse velhinho, ele estava fazendo uma cumbuquinha para que o pai dele pudesse comer na cumbuquinha. Porque aquele era o valor que o pai dava para o próprio pai. O São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que ele lembra desse mandamento, ele fala que esse é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa. Né? Porque o mandamento é honra teu pai e tua mãe, lá em Êxodos, para que vivas longos anos na terra que o Senhor Deus te dará. Então, ou seja, a prosperidade, a paz na terra, em outras palavras também vai dizer para que tenha paz e prosperidade na terra. E lá em Eclesiástico 3 vai falar não só de uma promessa, mas de 7 ou 8 promessas, para que quando se honra o pai e a mãe, você garante isso na terra. É uma lei natural, se Deus já falava isso, né, lá atrás, né, é algo que realmente acontece. Realmente. O pai e a mãe é esquecido numa multidão de pecados. É muito forte, né? É muito forte. O honrar se dá ao rei, né? O significado é o rei, né? Então, é só, igual a gente falou, é só para Deus e aos pares isso. E é o mandamento que encabeça uma das tábuas, né? A tábua referente ao homem. Agora, do outro lado, de que modo os pais honram seus filhos?
Deus confiou os filhos aos pais para que estes fossem para os filhos aquela questão do testemunho, né? Modelos estáveis e justos. Os amassem e estimassem. Enfim, para que tudo fizesse no sentido de os filhos se poderem desenvolver corporal e espiritualmente. Os filhos são um dom de Deus e não uma propriedade dos pais. Antes de serem filhos dos seus pais, eles são filhos de Deus. O dever mais nobre dos pais é dar aos seus filhos a boa nova e ser para eles mediadores da fé cristã. Então, aqui eu acho muito bonito essa questão do ser modelo para os filhos, né? Então, e principalmente, antes, aqui ele não fala de... eles falam para que se possam desenvolver corporal e espiritualmente, mas principalmente que ensine a boa nova, que passe a fé cristã para o filho, né? Este é o mais nobre dom, né? O dever mais nobre dos pais é fazer justamente isso, e não garantir, de repente, uma faculdade, ou garantir que a pessoa entre naquilo que você falou, né? Por que eu vou ficar pensando nisso, garantir os bens materiais, sendo que o que Deus me pede é que eu garanta pelo menos que ele tenha conhecimento da fé cristã e da boa nova, né? Em outros, em outros vídeos que a gente já visualizou, fala e a gente já visualizou em alguns retiros que a gente teve aqui de jovens, que tem jovens que chegam e não sabem, de repente, rezar, ou crer em Deus Pai, ou não sabem rezar Ave Maria, ou Pai Nosso. Por quê? Porque não tiveram isso em casa, né? Então, essa parte aqui não foi passada para eles, né? De repente, garantiu-se outras coisas, né? Para eles e não isso. Né? Isso é muito importante. Eu devo... Aqui do lado tá falando. Duas coisas, do lado direito. Duas coisas devem os filhos obter de seus pais: raízes e asas, né? Que é todo o que você falou mesmo, que vem de berço, né? A sua fé cristã, o seu caráter, onde forma o seu caráter também, em casa, né? E é onde também nos ensina e nos educa para o mundo, a viver em sociedade, tal. Não é uma propriedade, né? Que acho que o filho da criança é uma propriedade deles, né? Inclusive, às vezes até fala qual profissão que tem que ter, ou onde tem que trabalhar. Os valores foi bem legal, porque uma vez eu estava assistindo na televisão, um médico falando, um pediatra. O pediatra, ele é médico que cuida dos adolescentes. E aí ele tava, né, era uma matéria sobre adolescência, e aí ele tava respondendo a pergunta dos pais, que os pais estavam falando assim, mas eu falo, né, eu falo para fulano e parece que aquilo que eu falo ele não escuta, parece que eu dou aqueles conselhos e o meu filho não ouve os meus conselhos. E aí o pediatra responde, ele falava assim, não, jamais, ele dizia assim, jamais deixe de dar o conselho. Nunca deixe de dar o conselho, nunca deixe de falar para o seu filho que isso é errado, que isso é certo. É necessário você falar isso. Por quê? Porque quando o seu filho lidar com aquela situação, a primeira coisa é o cérebro, né? O cérebro ele vai buscar qual referência que ele tem sobre aquela informação. Né? Por exemplo, bebida. Ele vai buscar qual é a referência que ele tem sobre bebida. Se você foi o único que falou para ele não pode, não sei... A primeira coisa que ele vai lembrar, e a primeira referência, a referência mais importante que ele vai buscar no cérebro é do pai e da mãe. Então é ali, em cima dessa referência, que ele vai tomar a decisão dele. Então ele falava assim, que é muito importante. Então cai nisso, né, que é os valores, né. O pai e a mãe falam, e às vezes falam, o filho não tá... E aí eu fui pensando nisso que o médico estava falando, aí eu comecei a lembrar de mim, assim, né, das coisas assim que a minha mãe ficava falando, né, meu pai ficava falando pra mim. E na hora que eu lidava com essa situação, por exemplo, dentro de casa, eu casei e tal, as coisas. Então, quando eu lidava com essa situação, eu lembrava de como a minha mãe fazia, eu lembrava de como meu pai fazia, entendeu? Então, isso é um valor para mim, né? Legal. 373. Como deve uma família viver a fé no seu seio?
uma família cristã deve ser uma igreja em ponto pequeno. Todos os membros de uma família cristã são convidados a fortalecer-se reciprocamente na fé e a superar-se mutuamente no zelo por Deus. Devem rezar uns pelos outros e uns com os outros, e realizar ações comuns de amor ao próximo. Continuando, os pais responsabilizam-se pela transmissão da fé aos seus filhos. Pedem o seu batismo e servem-nos, sendo para eles exemplos de fé. Isto significa que os pais devem fazer com que os seus filhos saibam como é valioso e agradável viver na presença e na proximidade do Deus que ama. A determinada altura, porém, os pais também aprenderão com a fé dos seus filhos e ouvirão como Deus fala por eles, porque a fé dos mais novos frequentemente está cunhada de maior entrega, e porque habitualmente o Senhor revela o melhor a uma pessoa mais nova, como diz São Bento de Núrcia. Então, olha que bacana essa questão, né? Primeiro, da questão de a família é como se fosse uma pequena igreja, né? Ou é a igreja familiar, né? Como se diz também. Então, deve-se rezar uns pelos outros, fortalecer um ao outro na mesma fé. E os pais, que a princípio, né, no começo, eles se responsabilizam pela transmissão da fé, ensinam o filho, querem um batismo, iniciam o filho na fé, em determinado momento eles também aprendem com a fé dos filhos, né? E isso eu vivi em casa, eu vejo, às vezes, o Paulo comentando também, ele vive isso na casa dele. Então, assim, acho que deve ser frequente nas famílias que trabalham essa questão, ver também os filhos aprendendo e ensinando os pais também. É um retorno. A Diana estava contando esses dias da Betânia, né? Diz que ela estava dando. A Betânia perguntou para ela por que tinha outras comunidades, alguma coisa assim sobre comunidade, né? Eu não lembro exatamente a pergunta. Aí a Diana estava explicando para ela que é um chamado, sabe? De um jeito todo infantil, né? Explicando que Deus chama. E aí, né, quando ela crescesse, que Deus ia chamar ela para que ela pudesse, né? Aí ela escolheu uma comunidade, daí ela virou para a mãe dela e falou assim: mãe, mas Deus já chamou a gente, eu já tenho a minha comunidade. Falou pra ela assim, sabe? Mas por que você tá falando desse jeito? Eu já tenho a minha comunidade, a gente já vive em comunidade, é a comunidade magnífica. Aí a Diana disse que não, assim, ela virou e falou: tá vendo? Tá vendo? Leva um ainda, né? Mas é assim mesmo. Eu não testemunho que eu queria ter dado ontem, porque foi corrido lá no grupo. Relação dos meus pais, né, que tava falando sobre os pais, o Arthur deu testemunho, a Diana também. Eu também, né, passei muitas coisas lá em casa, com meu pai, a dificuldade em relação de bebida e tal. E durante muito tempo eu só tinha respeito pelo meu pai, né? Não gostava, nem amava, nem nada. E teve um tempo que até o respeito eu perdi também, não sobrou nada. Só que nesse meio tempo eu tive o meu encontro, né, com Jesus. E Jesus foi me mostrando foi me abrindo os olhos, né? E eu comecei, como eu posso dizer, a olhar contra os olhos também do meu pai, né? De uma certa forma, eu comecei a ter um respeito de novo com ele. Depois de um tempo, eu comecei a amar, conseguir perdoar, né? E há pouco tempo também teve o retiro da comunidade, onde ele me pediu perdão também, que foi muito legal da parte dele. Porque até então, assim, eu tinha perdoado, tinha falado pra ele, mas assim, tava uma coisa mais em mim, assim. E ele expôs pra todo mundo e tal. E falando nisso também, né, que ele e minha mãe estavam numa dificuldade ali em casa. Um já não conseguia ter mais diálogo com o outro.
ele não conseguia mais nem olhar na cara um do outro. E aqui fala, né? Cadê? Determinado tudo, porém os pais também aprenderão com a fé de seus filhos. Né? E o Senhor falava muito desse retiro de casais, que os meus pais tinham que vir, e eu ficava pensando, mas eles não vão vir, né? Mas aí eu fui e falei com meu pai, eu sabia que se eu falasse com os dois de uma vez, eles não iam vir mesmo. Eu falei primeiro com meu pai, tentei convencer ele, e falei que era para ele deixar minha mãe comigo, que ela ia vir também. Eu falei separadamente com a minha mãe, convenci ela e falei que era para ela deixar o meu pai comigo, que eu ia dar um jeito nele. E fui conversando com os dois assim, separadamente. Por telefone, quando eu fui em casa também. E o meu pai ontem, na sexta-feira, perguntou para minha mãe, você vai no retiro? Daí eu falei, né, para os dois, não, meu pai vai, minha mãe vai, tá, beleza. Daí meu pai perguntou para minha mãe, você vai no retiro? Tipo, não falei com ela. Daí a minha mãe foi e falou assim, não sei ainda, tipo, 10 horas da noite, não sei ainda. Meu pai, mais raiva ainda, beleza, foi dormir. Daí, 6 horas, minha mãe acorda, bate no meu pai assim, não bate, né? Acorda ele, andava que eu vou pro retiro. Daí meu pai só de raiva, agora eu também não vou mais. daí ela, tá bom, daí ela levantou assim, começou a arrumar as coisas dela, que ela vinha pro retiro sozinha. Daí ele levantou da cama assim, não, brincadeirinha, eu vou. Deus vai se arrumar e eu não sabia que eles iam vir pra dormir. Daí eles chegaram aqui, foi uma surpresa pra mim, né? Que minha mãe falou assim, que se ela voltasse pra casa, talvez ela não voltasse, porque perderia o foco e tal. Aí eles dormiram e todo mundo contando pra mim, tipo, que eu perdi na hora do Declaração. jantar, declaração de amor do meu pai. Todo mundo chorou, que você ficou, que o seu pai e sua mãe deixou bem claro para todos que eles só estavam ali pelo seu esforço, porque você não desistiu deles. Que legal. Fez todo mundo chorar, que a sua mãe nunca falava, ela tava tremendo, assim, que ela não conseguia nem falar, que ela tem dificuldade de falar na frente das pessoas. Mas ela fez questão de falar, porque tipo assim, era ou ia o casal, o homem ou ia a mãe. Tinha o pai ou a mãe, ia lá na frente. E foi um dos dois, ela falou que fazia questão de falar que ela só estava ali naquele retiro pela sua persistência, pelo seu testemunho. E que aquele retiro tinha transformado a vida de Deus. Todo mundo aplaudia, que você tá assim, ó, top pra todo mundo. Sua moral tá lá em cima. Vou começar a fazer casais pra vocês. E me deixa muito feliz, sabe, saber disso. Porque eu tô tentando com eles há um tempão. E sempre minha mãe sai de casa, sai e volta, e tá sempre nessa, né? E eu investi pra caramba neles nesse retiro, de verdade. E eu até falei pra Deus, né? Nossa Senhora, essa oportunidade agora, né? Desceu, eu nem quis ficar muito perto deles, deixei tipo, eles viver o retiro deles lá. Me deixa muito feliz porque me dá um sentimento de missão cumprida. Assim. E eu faço questão de ter contado, porque foi bonito. Foi a primeira coisa que eu cheguei em casa, minha mãe me contou isso. Que se você tivesse visto, você ia ficar super feliz, entendeu? Ia ficar assim, tipo, gratificante, porque são seus pais. Eu acho que eles falaram isso assim, foi por você. Assim, lógico, é por Deus, mas foi pela ação de Deus através de você. Você não desistiu. Cada não que você ouviu, você engoliu a seca e de novo. Então, foi pela sua persistência, a sua vitória também. Junto com eles. Eu queria ter dado esse testemunho ontem no grupo, só que não deu tempo. Que me senti assim também que eu perdoei meu pai e cada um se perdoou ali. Tanto foi maravilhoso o que Deus realizou que eles estavam ali, né, no retiro ontem e tal. E que Deus também estava realizando maravilhas nele, não só em mim, mas neles também. É isso. Legal, bacana. O cumprimento desse ensinamento, né? 374. Agora a gente vai ver por que razão Deus é mais importante que a família. Deus é mais importante que a família.
O ser humano não consegue viver sem relação. A mais importante relação do ser humano é a que tem com Deus. Ela tem a primazia sobre todas as relações humanas, mesmo as familiares. Os filhos não pertencem aos seus pais, nem os pais aos seus filhos. Cada pessoa pertence diretamente a Deus. Só a Deus o ser humano está absoluta e perenemente ligado. Assim se compreende a frase de Jesus aos vocacionados: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Por isso, os pais devem entregar os seus filhos nas mãos de Deus com total confiança, quando o Senhor o chama a uma vida de entrega, como sacerdotes ou como consagrados. Daqui eu acho muito bonito, principalmente a história da irmã Alice, né? Me toca o coração quando eu leio essa pergunta, quando eu lembro da história da irmã Alice, né? Porque ela teve que, entre aspas, ser teimosa, principalmente com o pai dela, né? E aceitar esse sim de Jesus, esse chamado de Jesus. Porque, ou seja, ela cumpriu isso que Deus falou, né? Amou mais a Deus, né? E o chamado de Deus teve mais força do que a obediência ao pai, né? E mesmo depois, o pai depois compreendeu, né? Depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo compreendeu. Deus agiu, compreendeu. Ela não pisaria mais na casa dele se ela fosse pro Ela não convento. era mais filha, né? Não era mais filho. Você sair da minha casa, você não é mais minha filha. Igual a ela, provavelmente deve ter vários testemunhos, assim, de sacerdotes e de irmãs religiosas, né? Que as famílias às vezes não aceitam, né? Às vezes o pai e a mãe não conseguem entender isso, né? Esse chamado. Por isso que é tão bonito, às vezes, como você falou da Betânia, né? Porque logo tão cedo ela já entende isso. E principalmente os pais já entendem Mas isso. a gente não vive em comunidade? Mas Deus já me chama. Na verdade, parece que a resposta dela foi antes do pai e da mãe, né? É. Enquanto Eu parece já que ainda tá em uma fase ainda de discernimento, ela já sou. Já sou. Você levantou a bandeira. Aí o Paulo contou outra vez que foi do Tobias, que é aquela vez que a gente foi pra Canção Nova Sertaneja, né? Daí o Paulo falou assim que foi no carro, falou, eu não sei se o Tobias já foi pra Canção Nova, não sei, mas ele contou que ele foi no carro, tipo, falando assim, né, da Canção Nova, tudo. E quem conhece a história do Paulo sabe que o Paulo quase entrou pra comunidade de vida da Canção Nova, né? Então ele falou assim, ele chegou a falar pro Tobias, falou assim, olha, aí ele falou assim, ele virou e falou pro Tobias assim, eu fico meio balançado com a Canção Nova. Daí o Tobias virou pra ele e falou assim, quem fica balançado não tem certeza daquilo que Deus chamou. Desse jeito, o Paulo falou que foi uma certeira no meio, assim, ó. Na cara, né? Ele falou assim, ó, amém, Jesus, eu tenho certeza absoluta agora do meu chamado. Ele disse que o Tobias virou desse jeito e falou desse jeito pra ele. Então, assim, assim, é uma coisa legal, assim, né? Porque Deus usa das crianças também pra falar, né? É muito legal a pureza, né? É. A inocência e a O sinceridade versinho das do crianças. Samuel, né? Ah, que coisa mais linda. É a sinceridade, vai que vai. Então, criança, e é onde toca, onde fala assim, poxa, eu sou adulta e a criança que É mais Ela tá pura, na minha né? cara, né? Tem uma ligação direta, né? com Deus. É o que vive, né? Aqui tá escrito também, né, que... Porque habitualmente o Senhor revela o melhor a uma pessoa mais nova, né? As crianças, que são mais puros. Exatamente. De que modo a autoridade é corretamente exercida? Agora a gente vai... Olha bem, Jéssica, ó. O que você quer dizer com A autoridade é corretamente exercida quando é entendida a exemplo de Jesus como um serviço. Ela não deve nunca ser arbitrária. Jesus mostrou-nos de uma vez por todas como se deve exercer a autoridade. Ele, a maior autoridade, serviu e colocou-se no último lugar. Jesus até lavou os pés dos seus discípulos.
A autoridade dos pais, professores, educadores e chefes é dada por Deus, não para dominar os que lhes foram confiados, mas para entenderem e exercerem a sua tarefa de guiar e educar como um serviço. É muito bonito o exemplo, né, de autoridade que Jesus nos mostra, né? Ele, sendo Deus, ele serviu a todos, né? E ele deixou isso bem claro, que os discípulos tinham que fazer exatamente isso, né? Lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros. Isso que ele mostrou. Então, como a gente viu lá no início, a gente tem que ser submisso sim a uma autoridade, fazer a nossa parte. A nossa parte como subordinados é obedecer à autoridade, porque toda autoridade é confiada por Deus, né? Diz o catecismo. Toda autoridade é confiada por Deus. Mesmo aquele patrão chato, às vezes, né? Aquele chefe chato. Mas Deus lhe constituiu de autoridade. O nosso papel é ser subordinado. Agora, como ele faz, se ele é autoritário ou se ele exerce o serviço, daí é ele com Deus, né? Mas a gente deve fazer esse papel. E para aqueles que lideram, e todos nós, às vezes, acabamos nos tornando líder em algum aspecto, né? Seja num retiro, de repente sou responsável pelas chaves, né? Sou responsável pelo quarto. Então, essa autoridade, por menor que seja, é algo que Deus dá. E Deus dá uma autoridade, na sequência já dá uma graça, né, especial. Porque é incrível como uma pessoa que ela é líder, ela tem uma responsabilidade, ela, assim, começa, parece que atina um negócio nela que ela presta atenção melhor nas coisas, de repente já dá um senso, assim, tipo um radar, né? Parece que a pessoa que já lidera já tem um radar embutido, assim, que é confiado logo quando ela se torna um líder. Assim, são vários. E os casos que aqui isso acontece, eu digo isso até pelas vezes que eu fiquei responsável pelo ano do quarto, é incrível, você está responsável pelo quarto, tudo bem. Então você chega no quarto assim, eu já sabia exatamente como estava ali, se ia para uma bagunça, se não ia. É engraçado, mas e isso também, no estudo do Cat, ele vai dizer que como a autoridade dada por Deus, ele já dá a autoridade revestida de uma graça, né, especial, revestida de um discernimento, né, especial. Então, as pessoas que lideram as autoridades, tanto dentro da igreja, principalmente também fora da igreja, tem que saber disso, que a autoridade é exercida pelo serviço, né? Tendo o mestre dos mestres, Jesus, como exemplo. Não pode ter na verdade, o que Jesus ensina é o não abuso dessa autoridade, né? Ter autoridade, não ser autoritário. Isso. Né? Na verdade, é isso. Exatamente. Nossa, tá coçando. Eu sim. Que deveres têm os cidadãos perante o Estado? Cada cidadão tem o direito de colaborar lealmente com os órgãos do Estado e contribuir para o bem comum, com verdade, justiça, liberdade e solidariedade. Já pegando gancho já aqui na questão do bem comum, o Papa Francisco, ele falou para os jovens das escolas que todo cristão tem o dever de se entrosar com a política, porque a política é aquela que busca o bem comum. Então, é o que realmente trabalha com os preceitos cristãos. Então, não pode dizer, é engraçado que ele falava para os jovens assim, era para um jovem, grandinho já, mas tinha criança, adolescente. Ele falava que todo cristão tem que se envolver na política, porque o objetivo da política é o bem comum. Então não podemos fugir disso. Também um cristão deve amar a sua pátria, defendê-la em caso de necessidade e colocar-se de bom grado a serviço das instituições estatais. Deve exercer ativa e passivamente o direito de voto e não se furtar ao dever dos impostos. No entanto, o cidadão permanece como indivíduo, um ser livre e dotado de direitos fundamentais e elementares,
tem direito a criticar construtivamente o Estado e os seus órgãos. O Estado existe para as pessoas e não as pessoas para o Estado, né? Então, é muito interessante isso. O Estado procura a política, o Estado procura o bem comum. Não é as pessoas que têm que servir o Estado, é justamente o contrário, né? O Estado tem que servir as pessoas. Tem uma citação aqui da Madre Teresa, que eu achei tão bonita. Na hora que eu terminei de ler, eu falei, que lindo. Ela Isso é falou assim, ó, valorante. pelo nascimento, sou albanesa. Pela nacionalidade, sou indiana. Sou uma freira católica. Pela minha missão, pertenço a todo mundo. Mas o meu coração pertence a Jesus. Lindo. Com vontade de dar um beijo. Chegamos à última pergunta de hoje. Quando se deve desobedecer ao Estado? Acabamos de falar que a gente tem que ser obediente ao Estado, né? Agora, quando se deve desobedecer? Ninguém deve seguir orientações estatais que estejam contra as leis de Deus. E aqui que é interessante, porque é uma situação que a gente está vivendo atualmente, aqui no Brasil principalmente. Jesus exortou apenas a uma relativa obediência ao Estado. São Pedro e os apóstolos disseram: deve obedecer-se antes a Deus que aos homens. Se um Estado promulgar leis e adotar medidas raciais, sexistas ou destruidoras da vida, os cristãos, por consciência, ó, a consciência entrando de novo, não podem obedecer ou colaborar, devem mesmo opor resistência. Então, olha que, assim, é forte isso pra gente, principalmente como jovens, né? Na questão de não ser passivo, né? As coisas que acontecem e da maneira que a gente pudesse opor essas leis, essas questões que se levantam, né, contra as leis de Deus, né? Leis dos homens que se opõem às leis de Deus, né? E o nosso papel como cristão é se opor a isso, né? Então, papel como cristão é, de repente, na faculdade, e a gente tem irmãos nossos que estão iniciando na faculdade, defender ser contra o aborto, por mais que seja o chato da sala, ou aquilo certinho, tem que ser a pessoa que vai falar, não, eu sou contra, eu não aceito o homossexualismo, né? O casamento gay, eu não aceito isso, eu não sou a favor disso. E não se render às pressões, né? Porque principalmente o cristão, ele tem sido pressionado e cada vez vai ser mais pressionado pela sociedade. Então, na escola, no trabalho, às vezes é o cara chato, que você vai ser a pessoa que ninguém vai querer conversar com você. Ou que às vezes ninguém vai tocar nesse assunto com você, porque você vai ser aquela pessoa que vai falar, não aceita. Ah, mas você tá errada. Ah, mas você de repente pode falar que você é homofóbica, né, por exemplo. Porque hoje em dia muito se joga isso na cara dos cristãos. Confundem as coisas, né, mas falam que são homofóbicos, né, quando na verdade a gente está defendendo a lei de Deus, aquilo que Deus nos ensina. E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter oportunidade, e a gente tem a oportunidade de ser como os mártires foram, né? E de dizer não acima de todas as coisas. E um levantamento interessante que a igreja, esses dias eu estava vendo no Facebook, do Vaticano, é que existem mais mártires recentemente, do século XIX, do século XX para cá, século XX e XXI, do que teve em toda a antiguidade. Então tem mais mártires atuais do que antigamente. E a gente precisa assumir essa questão de essa parcela, né, de não, eu também, de responsabilidade, né? Falando até em questão, sendo professora, a questão do Estado, né? Porque o Estado, e aí a gente trabalha no órgão que é público, né? Apesar de ser escola particular, mas às vezes é um órgão público, né? E o Estado tem poder, entre aspas, e aí foi engraçado que tinha uma colega estava contando para mim que ela tem uma amiga, acho que trabalha, não sei se na prefeitura, se numa escola particular, eu não lembro, que ela foi chamada na diretoria porque a coordenadora e a diretora chamaram ela para conversar
porque tinha um aluno dela, né, que estava dentro da sala de aula e ele queria porque assim, ela tinha feito tinha colocado vários cantinhos, né, que a gente fala, né, e o menino queria porque queria vestir a roupa da boneca. E aí, só que assim, ela não estava deixando o menino vestir a roupa da boneca, não era nem por uma questão de não deixar, porque não cabia no menino. E ele queria vestir o vestidinho da boneca. E ele queria pintar a unha, né? Porque ela fez um cantinho. E aí ela explicava, falou assim, não, mas pintar a unha é para as meninas e não sei o que, não sei o que. E ela foi chamada na diretoria por conta disso. Porque ela falou que a diretora e a coordenadora colocaram bem claramente para ela que se ele quiser pintar a unha, ele pode pintar a unha. Por que ele não pode pintar a unha? Né? Então, é bem complicado, porque assim, igual eu como professora, é um tipo de cantinho que quando eu estava trabalhando, eu montava na minha sala, né? E geralmente os meninos vinham, penteavam, por exemplo, meu cabelo, queria passar batom nas meninas, tudo. Mas imagina, tipo, a pessoa te chamar e falar assim, você não pode deixar o menino passar batom Nele não mesmo. pode impedir, eu não posso impedir ele de passar o batom na boca. E aí, e se eu falar que é pra criança que não pode, porque é só menina que faz isso, e eu sou impedido, porque eu não posso. Então, aí, foi até engraçado, porque essa minha colega disse que essa moça, ela é cristã, e ela virou para coordenador e para diretora e falou assim, mas peraí, não é na escola que a gente ensina valores? Ela falou assim, eu sou a professora da sala, vocês me deram autonomia para ensinar. Então, se eu não tenho essa autonomia, então vocês procurem uma professora que tenha a autonomia de ensinar aquilo que vocês querem que ela ensine. É autonomia. Que não é autonomia. Que não é autonomia, né? Porque a escola, ela coloca, porque assim, de verdade, igual eu falei pro Everton também, eu trabalhei numa escola que a menina, ela, até foi uma situação que o Everton, que eu tava falando pra ela, desse negócio da família, né? Novas famílias. Das novas famílias. Que eu falei assim, Everton, como que vou lidar, por exemplo, com uma criança dessa, que a mãe dela foi casada e parece que a mãe descobriu, terminou com o pai. Eu não sei se ela estava traindo o pai com uma mulher ou se ela terminou e foi ficar com essa mulher, uma coisa assim. Eu sei que a menina vivia na casa com as duas mulheres. E a menina chegava pro professor e perguntava por que a amiga da mãe dormia no quarto com a mãe. E a professora, tipo, mudava, né? Vou brincar, né? Porque ela vai falar o quê? Né? Então é uma situação bem complicada, né? Não é algo... E ela vinha e perguntava, né? E ela falava que ela queria que o pai dela morasse na casa dela, porque que o pai dela... Né? E ela achava estranho. E aí ela ia brincar de boneca, ela colocava as duas bonecas dormindo na mesma cama. E aí um dia a professora falou pra ela, mas por que você põe? Ela falou, porque a amiga da minha mãe dorme na cama com a minha mãe. Né? Então assim, sabe, uma bagunça. Bagunça, né? Cabeça da criança. E de verdade. E eu até lembrei das escolas, né? Das escolas religiosas e essa é uma das que mais sofrem perseguições. Principalmente os salesianos, e aí tem várias outras escolas, né, católicas, né, e escolas cristãs também, né, tem adventistas, tem várias. Elas sofrem mesmo. Sofrem porque, gente, é uma pressão do Estado, vocês não têm ideia. É muito... Dentro da sala de aula, às vezes os próprios pais chegam a ponto o dedo na cara da gente e falam que a gente não pode. Entendeu? Então... Mas é engraçado, porque da mesma maneira que, por exemplo, você é católica, também existem outros professores com outras religiões e que vivem outras coisas. E cada pessoa vai dar o exemplo daquilo que vive, querendo ou não. Então, também tomar cuidado, né? Tipo, aonde eu vou colocar meu filho, o que meu filho vai aprender, qual a escola, qual é a melhor maneira. Lógico, a gente não tem que colocar o filho dentro de uma bola que não vai conviver com tudo. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque querendo ou não, a criança está sendo formada. E a partir daquilo que ela vai aprender na escola também É o que ela vai vai passar aplicar. pro dia a dia e vai ser pra vida inteira. Então, tomar este cuidado também, Ela né? precisa saber Conhecer, né, o dia a dia do filho. Não simplesmente igual tem muitos pais,
deixa o filho lá 6 horas da manhã e pega 9 horas da noite. Com certeza. É o que o padre Paulo Ricardo estava falando, né? Que ele tá, depois até, sobre um teólogo lá que colocou que a nova ordem mundial é um livro, e é bem assustador, assim, ó, as coisas, né, que o padre Paulo Ricardo colocava, porque é umas coisas assim que você vê que, tipo assim, é a nova era mesmo. E ele falava, porque assim, o que o Estado hoje quer, tirar realmente, é aquela pergunta, né, tirar realmente o domínio dos pais, assim, o domínio da família, né, sobre a vida dos filhos. Até mesmo porque essas coisas que eles vêm embutindo dentro da escola, por quê? Porque qual é o lugar que eles vão conseguir tirar o domínio dos pais? É na escola. Quando eles estão estudando. É justamente esse lugar. Então ali a escola forma a criança da forma que ela quer. Entendeu? Ela forma a criança da forma que ela quer. De tanto de já ter maneiras, por exemplo, criança é muito inocente, todo mundo sabe. Mas eu já presenciei a professora vir indagar e virar para a mãe, vir indagar para a professora, porque o filho bateu o pé e falou que não era daquele jeito, porque a professora falou que não era assim. E então, tipo assim, para a criança, a professora passou a autoridade da mãe. Então isso daí é algo bem grave, né? Mas você vai ver, a criança passa 7 horas na escola, 8 horas, aí chega às 7 horas da manhã, vai embora às 7 horas da noite. Ensina, Entendeu? Então é complicado isso, né? E esse domínio, assim, o Estado, querendo ou não, ele vai tirando. E aí a gente vai vendo essas coisas mesmo, aborto, né? Tantas outras coisas, né? E tem uma coisa que eu ia falar na faculdade, de se impor, né, contra essas coisas que falam. Ano passado eu tive uma situação dessa, meu professor de história. Eu acho que, não sei se ela é cristã, eu acho que não, pelo modo como ela disse. Falando do martírio, assim, fazendo a caveira do martírio, né? Que onde já se viu pessoas morrerem por causa de um Deus, pessoas entregarem a sua vida de mão beijada, assim, por causa de uma situação que se refere a uma religião, falando bem assim, né? E não tinha só eu na sala que era católica, que frequentava o grupo de oração. Só que assim, ela falava de uma forma como se... Parecia que era doentio. Exatamente, era masoquismo. Era masoquismo da nossa parte fazer isso. E falando que não, que isso não podia, que a gente tinha que ser contra isso, né? E até me corrigindo, né? Você falou que a gente tem que saber dizer não, né? E omissão é você estar junto, né? Eu sei que eu me omiti, né? Com isso que ela disse, com esse comentário. Mas a escola, ela ensina pra gente, e se a gente não ficar atento e não prestar atenção naquilo que a gente está aprendendo, a gente vai indo, né? Vai não. Vai se deixando levar. Mas é preciso conhecer, né? Porque a gente, numa dessa, eu tenho certeza que na época você não tinha nem como ir argumentar. Sim. Então, às vezes a gente se depara com essa situação, às vezes Eu eu não preciso sabia. conhecer, Às eu vezes, em preciso determinado buscar. momento, é melhor você É ficar melhor, calmo porque mesmo. senão você expõe A própria fé, a própria religião, a igreja. Então, na verdade, eu vejo assim, a gente está em um ponto que a gente precisa buscar mesmo, gente, vamos conhecer. Aprender. No momento que a gente tiver a oportunidade de defender, mas sabendo daquilo, tendo argumento. Tendo ciência, né? Tá. Realmente pode ser falado também, né? E acho que essa é a maior dificuldade de nós cristãos, né? Muitas das vezes, principalmente, digo nós católicos, às vezes. Que às vezes as pessoas, às vezes com um pouquinho mais de conhecimento histórico, vendo o ponto de vista do ser humano, antropológico, né? Às vezes falam qualquer coisa que tem um conhecimento um pouquinho maior, a gente não tem como, a gente se sente indefeso, porque a gente sabe que tá errado, alguma coisa grita na gente, assim. Você não sabe o que falar. Eu vou falar, mas o que eu vou falar? Não tem Eu sei argumento. que está errado, mas como Como? defender? Então, acho Parece isso tão é... óbvio pra gente, mas parece que a pessoa, o óbvio é outra coisa, Isso. né? Tipo, como você não tá vendo isso? Mas... E vendo
um pensamento essa foto é de um encontro que o Papa, igual tem a Jornada Mundial, tem um encontro com as famílias. E esse foi o encontro de 2012, com as famílias, do Papa Bento XVI ainda. Então, onde ele fala que não é só a igreja que é chamada a ser imagem de Deus, uno em 3 pessoas, mas também a família fundada do matrimônio entre o homem e a mulher. O Papa Bento XVI deixava isso bem claro, assim como em todos os outros papas. E o Papa Francisco, na jornada, algo que até eu vi alguns jornalistas falando, que achava fantástico, porque o jeito dele, né, de simpático, né, e falava da importância, eu via isso no Globo News, dizendo que, nossa, é fantástico o Papa, a estratégia do Papa de unir a juventude, o adulto e o velho, porque o Papa falava que as pessoas tinham que Os dois extremos. isso, tinha que educar, saber educar os filhos, mas também respeitar os velhos, né, os mais velhos, porque eles eram sábios e tinham que ouvir os conselhos deles, né? Então, ligando os 3. Isso é algo que, assim, já está no catecismo há um bom tempo, já está na igreja há um bom tempo. Ele lembrou a sociedade disso, deixou claro, em evidência. E eu vendo isso, eu me perguntei assim, nossa, para as pessoas que nunca viram o catecismo, nunca conheceram um pouquinho mais da fé, isso foi assim uma novidade tremenda, né? Nossa, o Papa falou isso e tal. Assim, surgiu agora na igreja, parece que surgiu agora. E não é. E Bento XVI, todos os papas vêm falando a respeito da família, da importância da família, não só ele. É que ele ganhou destaque, né? Ele ganhou espaço em vários corações. Então as pessoas pararam para ouvir. Sim. Mérito dele? Sim. Mérito dele também, que deixou ser usado por Deus, que tem Ainda bem, ousadia né? de não ter medo de falar. Exatamente. Que ele usou dessa possibilidade. Hoje ele pode falar com propriedade as coisas da igreja e defender coisas antigas que nunca serão antigas. Eu tive no serviço antes de eu me afastar, antes de acontecer o acidente. Mas quando assim que eu voltei da jornada, teve uma pessoa especificamente que ela é espírita, mas ela veio me falar que ela estava profundamente apaixonada pelo Papa, pelas coisas que ele tinha falado e tal. Se sentia emocionada, próxima, né, do Papa. Daí eu falei, nossa, que bonito e tal. Daí eu falei pra ela que não é uma coisa nova, mas que bom que você se sentiu. É o jeito de falar, o jeito de falar. Ele usou o destaque dele para falar. Ele cumpriu a missão dele, né? Muitas vezes a gente se torna destaque e a gente não fala. A gente não fala o que precisa falar. Mas ele usou corretamente a autoridade que ele teve como chefe de Estado, nos momentos que ele teve, para defender. Mesmo que às vezes não fique tão claro, mas quando você vê os discursos dele, em todos os momentos ele defende os valores cristãos. Mesmo falando para as autoridades civis, militares, tudo mais. Eu não sei onde que eu li que falava assim, que o Bento XVI, ele chegava ao coração através da razão. Só que o Papa Francisco, ele chega na razão através do coração. Ele primeiro chega no coração. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre uma coisa, veio assim, na hora da missa. Eu estava pensando, não foi isso não. Nossa, vim na hora da missa, o Espírito Santo, não pode, não, senhora. Não pode, já teve uma já. Aí, eu tava pensando assim, né, como eu tava, tipo, eu fiz uma retrospectiva, assim, né, eu lembrando do dia que o Papa Bento XVI renunciou, né, aquele impacto, tudo, e foi assim, vindo assim, toda a lembrança, né, de tudo que aconteceu. E aí eu pensando assim, né, e falando com Deus, eu falo assim, olha como que Deus é esperto, né? E olha como o Papa Bento XVI foi obediente e foi servo fiel, né? O Espírito Santo soprou e pediu que ele renunciasse, e ele renunciou, né? E veio o Papa Francisco, né? Veio o Papa Francisco e hoje eu vejo os olhos do mundo voltados para o Papa, né? Então, assim, pela obediência de um servo, né, pela obediência, né, de um servo para um Papa que representa a igreja, né? Então os olhos estão voltados diretamente para a igreja. Para a igreja. Ele chamou, através dele, claro,
Mas hoje a igreja está em mais evidência, até mesmo para outros segmentos, seja espírita, seja evangélico, seja, sei lá, qualquer outro segmento, ela está mais sendo observada por esses outros movimentos, tudo bem, por conta dele, mas ela ganhou um destaque muito grande realmente. Então, Não, e aí eu fui lembrando, porque assim, aí eu lembrei, assim, me veio assim, tipo, o Papa, a renúncia, né, e deu aquela, né, aí daqui a pouco já, todo mundo já começou a querer investigar, porque assim, a partir da renúncia do Papa, todo mundo já começou a querer saber assim, nossa, mas pode isso acontecer? Tipo, aguçou algo dentro das pessoas. E foi essa busca. Daí a expectativa por um novo Papa, né? Todo mundo ansioso, porque sabe o que me fez lembrar isso? Olha só como eu viajo na maionese, né? Na hora que o padre virou e perguntou pra Neide quem que era o bispo. Aí eu pensei, né, nossa, diocese vacante. Daí eu lembrei, sede vacante. Aí, a minha mente deu um zoom. Aí, ó, tipo, veio assim... É o computador daquele Minority Report. Cara, é muito rápido da minha cabeça. Nossa, já tudo assim. Ele sai um filme. Aí já, me né? veio, sabe, essa expectativa, né, do Papa Francisco, né, de um novo Papa, e aí veio esse Papa, aí todo mundo ficou meio assim, né, e aí vamos ver qual que é desse Papa. Eu falo isso, né, o mundo, né, qual que é desse Papa. E de repente eles dão de cara assim, já achando que ia vir um Papa, já metendo cajado e mandando todo mundo, sabe, fazer as coisas. E de repente eles se deparam com um Papa sorridente, né? Um Papa amoroso. Mas que ao mesmo tempo fala que é bem rígido, porque essas firme. palavras que ele isso aqui é muito firme. Fala isso para um casal. Eu tô falando isso porque eu sou casada, eu tenho meu marido, eu sei, essas palavras doem na alma que ele falou. Mas ele E sabe. dentro da igreja também, né? Porque ele assumiu numa época da questão dos escândalos que teve, do banco lá. E ele lá dentro, ele já quer fazer a mudança. Então, assim, E uma coisa que eu acho muito interessante também, voltando nessa questão da renúncia, quando aconteceu, eu acho assim, foi aquele tititi, né? Nossa, a igreja está em crise, a igreja isso, a igreja aquilo. Colocou a igreja lá, o último dos últimos detalhes. Né? Que ficou, a imagem estava ruim, surgiu a questão dos escândalos do dinheiro, disso, daquilo, daquilo outro. Então, assim, tava na lama mesmo, né? E tava criou-se essa expectativa. Nossa, quem vem vai fazer o que para consertar, né? Porque a imagem que tinha, houve uma renúncia de um Papa. Misericórdia, o que é isso? Se nem ele quer ficar. Estou dizendo na visão do mundo. Né? Nem ele quer ficar lá, o negócio deve estar muito feio mesmo, né? Então criou-se uma expectativa muito grande nesse sentido negativo também, né? E veio um Papa que ninguém estava esperando. Né? Porque ele era o menos cotado. não estavam nem nos cotados. Né? É como Deus age, né? É a vontade dele mesmo e da forma que É ele como se o mundo vai... estivesse visualizando a igreja, tipo assim, é como se tivesse uma janela. E o mundo estivesse só vendo essa janela suja, feia, tudo. E de repente o Papa Francisco veio e abriu a janela. E por detrás dessa janela tinha um lindo jardim cheio de flores. Né? E porque o que eu vejo é isso, sabe? Eu vejo que parece que a igreja, o Papa Bento XVI semeou, né? E a igreja agora está florescendo com o Papa Francisco. Né? Acho que bem isso. São características diferentes, né? De postura, tudo. Eu amo a amiga. Eu acho que interfere Eu quero também. casar com ela. Já casou, Diana, já fez. Tem problema. Você já Pode fez mudar. Se um dia eu vi o meu caso com Você ela. já fez seu chamado. Você já fez seu chamado. Começou as bobeiras ali. Melhor encerrar, Everton. Elaine. Só vamos encerrar. Ai, o Santa Elaine. Cadê a Santa Liga ali Elaine? o negócio ali, ó. Esse dia tá sendo gravado. Pedindo que Deus abençoe, né? Cada vez mais nós e que possamos continuar caminhando, né? A próxima aula vai ser sobre o 5º mandamento. Então, pedindo a Nossa Senhora que abençoe a nossa volta para casa, que possa fazer fecundar essas palavras, esses ensinamentos, gravar na nossa mente e no nosso coração. Tudo isso que foi aprendido hoje, para que possa ser mais um tijolinho na nossa
fé que a gente constrói, né, ao longo da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.